Olá, amigos, estamos chegando para mais uma edição do TVL Esporte. Vamos destacar o futebol aqui em Santa Catarina, os nossos representantes que disputam o Campeonato Brasileiro. Na sequência desta competição, neste meio de semana teremos também Copa do Brasil, mas aqui em Blumenau acontece o Campeonato Municipal, organizado pela Liga Blumenauense de Futebol. Não tivemos rodada neste domingo por conta do Dia das Mães, mas no próximo domingo a bola rola na fase semifinal, já valendo a vaga para a grande final da competição. Por isso recebemos aqui no programa o Luiz Carlos Koch, que é o presidente da LBF, mais um campeonato em andamento, chegando na fase decisiva, presidente. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade de estarmos novamente falando dos assuntos da nossa liga. Realmente um campeonato importante, um campeonato que teve um brilhantismo espetacular. Eu acho que o melhor campeonato que nós tivemos nos últimos anos e com muita disputa, com aquela questão de chegarmos à última rodada de classificação com todas as equipes ambicionando uma nova posição na última rodada de classificação. Pois é, nós temos aqui inclusive a tabela já da fase semifinal, com jogos de ida marcados para este domingo, né? Duas partidas importantíssimas. O Madureira, que manda seus jogos lá no estádio David Oliveira, diante do Canto do Rio, e o Atlético recebe no Guilherme Enzi, então neste domingo, dia 19, os dois jogos às 15h30, Atlético e Salto do Norte, que outrora já decidiram o campeonato, né? O Salto do Norte e o Atlético se mantêm na ponta e por isso que estão nas semifinais. O Madureira reagiu durante a competição e o Canto do Rio retorna às competições da LBF, né, presidente? Foi muito gratificante essa demonstração de equilíbrio que houveram entre as equipes, para ver que o Madureira ganhou os 3 últimos jogos e dentro dessas 3 últimas vitórias conseguiu ficar entre os 4 semifinalistas. Então ficou bem distribuído. Se você olhar, nós temos 2 clubes do lado norte, 2 clubes do lado sul. Nós vamos ter a final também com essa questão geográfica da nossa cidade. E assim, um campeonato de um nível bem elevado, um campeonato muito gratificante para que a Liga conseguiu organizar através da sua diretoria. Presidente Luiz, até aqui o público foi aos estádios, porque agora a tendência é de que o público não precisa de muita força para que vá a campo, na medida em que os jogos são decisivos, né? Nós tivemos, dos jogos que eu tive assistido, todos eles tivemos um público para o nosso futebol amador muito bom. Nós tivemos um jogo que nos surpreendeu, um jogo de uma quarta-feira à noite, que daí houve um incentivo maior, que foi um jogo no Guilherme Enzi, exatamente o Atlético que topava contra o Salto do Norte, que a quantidade de pessoas que foi nesse jogo nos surpreendeu pelo volume muito alto de participantes numa quarta-feira à noite. Pois é, nós tivemos jogos organizados pela LBF no ano passado, nos anos anteriores, com mais de 1000 pessoas, né? E isso é um demonstrativo de que a nossa gente ainda valoriza o futebol que a gente chama, entre aspas, de várzea, mas é um campeonato amador. O campeonato amador, a grande vantagem que eu vejo, porque ele é de um bairro, de uma localização, de uma comunidade que se reúne em famílias, né? Que a frequência das famílias ela é muito grande e passa aquele tempo do esporte pelo esporte, né? Sem aquela grande rivalidade de torcidas que se xingam, que gritam uma contra a outra. Na realidade, da forma que a gente vê, o grande movimento é esse envolvimento familiar que vai lá assistir os jogos e que participa desses eventos aos domingos. Então, fase semifinal, neste domingo, 15h30, o jogo no Guilherme Enzi entre Atlético e Salto do Norte, o jogo entre Madureira e Canto do Rio. Depois, no domingo próximo que vem, os jogos com inversão do mando de campo. Daí. Tem inversão do mando de campo, que daí vão lá nessa volta, nós vamos definir os grandes finalistas. Tem alguma vantagem para decidir os finalistas nessa fase? Não, os jogos serão ida e volta. Se houver o mesmo número de pontos, vamos lá, um ganha em casa e perde fora, vai lá, se houver o saldo de gols também igual, a disputa será por pênaltis. Eu falei em campeonato de várzea fazendo referência ao que a patrocinadora da Copa Kaiser, né? Sim. Ela faz questão de enaltecer, né, o campeonato de várzea e tal, e nós temos o Atlético Itopava, que o ano passado foi para a fase nacional, né?
Então, essa competição tá certo para acontecer esse ano também, presidente? Existe sempre aquela expectativa. Existe um pré-contrato com a Kaiser, mas isso vem de agências, vem de uma forma comercial que eles tratam o produto da Copa Kaiser, né? Mas nós estamos fazendo, já alavancando, já fizemos esse nosso campeonato municipal com classificatório para a nossa Copa Kaiser, né? E nós queremos, a cada ano, essa evolução do nosso municipal e também o campeonato que nós temos o patrocinador. Nesse meio de semana tem jogos da Copa do Brasil. Partidas de ida, já nessa fase importante da competição. Teremos na quarta-feira, 19h15, Atlético Mineiro e Santos. Fluminense recebe às 21h30 o Cruzeiro. Já na quinta-feira, o jogo entre Fortaleza e Atlético do Paraná. Mas a bola rolou no final de semana pelo Campeonato Brasileiro Série A. Nós tivemos a realização da quarta rodada, você pode acompanhar aí os resultados. No Clássico Carioca deu Botafogo, levou a melhor sobre o Fluminense 1-0. Corinthians e Grêmio 0-0. Goiás venceu o Ceará 2-1. Foram jogos do sábado. No domingo, o Flamengo levou mais de 60 mil pessoas ao Maracanã, no jogo das 11 horas da manhã, com um time alternativo. O rubro-negro venceu a Chapecoense por 2-1. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Palmeiras por 2-0. Internacional 3, Cruzeiro 1. Santos 3, Vasco 0. Avaí 0. CSA também 0. A torcida do Avaí não gostou do rendimento da equipe, acabou vaiando o time na ressacada. O Atlético Paranaense ganhou do Bahia por 1-0 e o Fortaleza do Rogério Ceni perdeu em casa para o São Paulo por 1-0. Como dissemos, no meio de semana o Campeonato Brasileiro dá uma pausa, teremos Copa do Brasil. Na noite desta segunda-feira no Paraguai, inclusive, acontece o sorteio para a definição da fase de oitavas de final da Libertadores. Presidente Luiz Carlos Coll, para fechar, esse ano de 2019 é o ano do centenário do Blumenau, que nasceu como Brasil, ano do centenário do Olímpico, mais uma outra equipe nasceu em 19. O Amazonas também fundado em 1919. E a LBF, que é quase centenária, também está envolvida aí nessa história. Nós tivemos convite desses clubes para que fizéssemos uma pesquisa e, baseado nessa pesquisa, fôssemos fazer um livro, o qual será lançado no dia do aniversário do Blumenau Esporte Clube. 19 de julho. 19 de julho, em que nós estamos ali, abrimos a pesquisa em busca de informações, por que o 1919, por que a formação dos clubes, nesse ano precisamente, de 3 clubes que foram expoentes no futebol profissional e que hoje estão desativados. Então, a busca dos motivos e das razões, eu estou iniciando essa pesquisa para fazer um novo livro. Pois é, que tragam resgatar essas histórias do futebol da nossa cidade. A origem do Olímpico foi de um clube de ginástica, né? Ali onde funciona hoje o Pedro II. E o Blumenau nasceu com o nome de Brasil, depois passou por Palmeiras. Hoje Beck, o senhor disse que está inativo e está mesmo, mas está lá no site da federação que o Blumenau vai disputar a partir de junho a Série B do Catarinense. E o Amazonas era um clube amador aqui da região, né? Que também fez história. Ele disputou nos anos de 56 a 64, ele disputou jogos profissionais no estadual, na fase classificatória que era localizada. Era um campeonato regional que tinha, mais tarde, o próprio Guarani e o Vasto Verde participaram. Também. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado a você pela oportunidade. A gente está sempre disponível quando precisar. Que a gente compareça, fazemos com muita alegria e muita satisfação. Luiz Carlos Coll, presidente da Liga Blumenauense de Futebol. O TVL Esporte faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo voltaremos e aí o assunto será os Jogos Escolares da Juventude. Esse ano, em novembro, Blumenau vai sediar esta competição. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí.
Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Agora, todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. No domingo, você assiste o Fala Vereador. Segunda-feira, tem TVL Esporte. Terça é dia de TVL Comunidade. Quarta-feira, acompanhe o Nossa Gente. Quinta, tem TVL Cultura. Sexta-feira, Justiça Legal. E sábado é dia do resumo da semana. Fique ligado na TVL. Agora com programas inéditos todo dia, à 13h. E com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL. Informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte e agora no segundo tempo do programa vamos destacar o esporte amador, em especial os Jogos Escolares Nacionais, evento esse da juventude que vai acontecer aqui em Blumenau de 16 a 30 de novembro. São 14 modalidades na idade entre 12 e 17 anos. Semana passada aconteceu um encontro inclusive com o pessoal do COB aqui em Blumenau, mas o presidente da comissão organizadora local é o Paulo Funk, que gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui no programa para falar da grandeza desse evento que Blumenau vai ser a sede. Prazer e satisfação tê-lo aqui, Paulo. Prazer estar aqui novamente, Minosso, falando mais uma vez do esporte escolar, do esporte estudantil, que é uma grande matriz esportiva, né, no Brasil, e os Jogos Escolares da Juventude, então, serão em Blumenau, de 16 a 30, como você falou, e a faixa etária de 12 a 17, porém nessa faixa nós temos duas categorias, uma categoria de 12 a 14 e uma categoria de 15 a 17. Então são duas categorias, masculino e feminino, em cada uma das modalidades. Então, por exemplo, o futsal virá para cá com uma categoria 12 a 14 masculino, 12 a 14 feminino, 15 a 17 masculino e 15 a 17 feminino. Serão um potencial de 4 equipes de futsal, por exemplo, por delegação. Qual vai ser o universo de atletas, técnicos, dirigentes com presença garantida aqui em Blumenau? Acima de 8.000 pessoas. Acima de 8.000 pessoas, os jogos acontecem em 3 fases, né? Nós temos, na primeira fase, 2 modalidades coletivas e 3 individuais. Na segunda fase, mais 2 modalidades coletivas e 3 individuais. E na última fase, 4 modalidades individuais. Ao total, são 14 modalidades. São 14 modalidades, exatamente. Agora me fale de Blumenau e sua participação. Blumenau terá representatividade ou só organiza a competição? Vai ser a sede da competição? Blumenau, quanto à representatividade de Blumenau, Santa Catarina já está, por ser o estado sede, garantido em todas as modalidades. Nas 14? Nas 14 modalidades e com todas as equipes dos coletivos. Por exemplo, se nós temos 4 modalidades coletivas, que é o caso do futsal, basquetebol, voleibol e handebol, Santa Catarina já vai trazer 16 equipes só nessas modalidades coletivas. Quais serão as equipes que vão representar Santa Catarina? Uma das grandes características dos Jogos Escolares da Juventude não é o estado que está competindo, é a escola. Por exemplo, digamos que a escola Barão do Rio Branco seja campeã do basquetebol dos Jogos da Primavera, ou esteja entre as 3. No ano seguinte acontece uma seletiva, quem vencer a seletiva municipal passa para uma fase regional e para uma fase estadual. O campeão estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina, nas 2 categorias, vai representar Santa Catarina nos Jogos Escolares da Juventude. Agora, Paulo, e a estrutura, a logística que o Blumenau dispõe para sediar esta competição? Já estão falando aí que a pista sintética do SESI não reúne condições para o atletismo. Neste momento, não. A pista sintética do SESI, ela necessita de alguma intervenção bem pesada para tornar a ser utilizável em competições de alto nível. Pois é, nós temos algumas imagens, inclusive da pista sintética.
Salvo engano, e você me corrija se eu estiver enganado, essa pista ela foi construída e veio a enchente de 2008, danificou, ela precisou ser reconstruída. Eu não me lembro de uma inauguração oficial. Também não consigo lembrar de alguma inauguração oficial, alguma competição em nível nacional ou em nível internacional nessa pista. O problema dessa pista, a partir do momento que tivemos em 2008 aquele desastre natural, ele causou alguns problemas estruturais na pista. E agora, metade da pista já sofreu mais uma intervenção, já está em condições de uso, e a outra metade ainda precisa de algum trabalho para que ela possa ser utilizada no futuro. A sua construção, depois dos reparos por conta da enchente de 2008, custou um investimento aí altíssimo, próximo de 10 milhões, inclusive com verbas do governo federal. Perfeitamente. E foi propagado como uma das melhores pistas nesse formato no país. E não deixava de ser. As circunstâncias, especialmente as circunstâncias da natureza, e nesse caso você não pode dizer assim, a engenharia não foi competente, ou a empresa que forneceu o material não foi competente. As circunstâncias naturais, aquela calamidade que aconteceu aqui em 2008, ela causou problemas estruturais na pista. Estruturais. Então, em resumo, nesse momento a pista não pode ser aproveitada. Neste e momento aí, como é que ela faz? não vai ser aproveitada. Onde é que vai ser disputado o atletismo? Nossos Jogos Abertos de Santa Catarina serão em Timbó. Na realidade, será em Indaial, Pomerode e Timbó, numa iniciativa que eu acho louvável, você ter 3 sedes, né? E em Timbó já existe uma pista de atletismo com toda a estrutura que ainda não é sintética. Porém, o governo do estado, através da FESPORT, acena com a pavimentação da pista com material sintético até os Jogos Abertos. Consequentemente, considerando que os Jogos Escolares da Juventude iniciam logo após os Jogos Abertos, poderá ser usado também para os Jogos Escolares da Juventude. No mais, os ginásios, outros espaços para a disputa, está tudo certo? Todos aqui em Blumenau, inclusive a rede hoteleira para receber esse pessoal? A rede hoteleira, na semana passada, a delegação do COB esteve visitando os hotéis, já estamos na fase de montagem, na fase de estruturação, para que muito em breve a gente já comece a montar e desenhar o final de como tudo isso vai acontecer em Blumenau lá em novembro. Então, lá no mês de novembro, de 16 a 30 de novembro, Blumenau vai receber cerca de 6 mil estudantes atletas, somando técnicos, dirigentes, total de 8 mil, né? E alunos, atletas de 12 a 17 anos, 14 modalidades. 14 modalidades, exatamente. Isso é bacana para Blumenau, seria um evento desse. Blumenau que tem essa característica do esporte amador forte. Blumenau tem o esporte amador correndo na veia. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo entende, né? É só ver uma cidade que hoje tem 300 e alguns mil habitantes, que já teve inúmeros representantes em Olimpíadas, em Jogos Olímpicos, né? E todos eles frutos do trabalho feito aqui em Blumenau, feito nas escolas, na iniciação esportiva, nas nossas equipes de base e nas nossas equipes competitivas. Então, certamente o Blumenau merece os jogos e os jogos merecem ser feitos em Blumenau. Pois é, por falar nas equipes de Blumenau, final de semana o resultado, pelo menos em quadra, não foi legal para o time de basquete feminino na Liga Nacional. Blumenau jogou, recebeu o César Araraquara no ginásio do Galegão, perdeu por 73 a 70. Na próxima quinta-feira, Blumenau vai receber o bom time do Sampaio, lá da cidade de São Luís, no Maranhão. O jogo será no ginásio do Galegão, às 19 horas. Pela divisão especial de futebol de salão, a equipe blumenauense esteve em quadra no sul do estado, jogou em Tubarão, perdeu para o Tubarão por 3-1. Volta a jogar na sexta-feira no ginásio do SESI, às 20h15, diante da equipe de São José, do estado de São Paulo, jogo válido pela Liga Nacional. Paulo Funk, de agora até novembro, quando acontecem os jogos escolares da juventude, jogos nacionais aqui em Blumenau, muito trabalho, muitas reuniões. O que o comitê local organizador está projetando para esta competição? Tem muita coisa a se fazer? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer porque os Jogos Escolares da Juventude eles não se resumem
a questão técnica dos jogos em quadra, ou na piscina, ou mesmo ciclismo, que vai ser na estrada. Nós temos, e o Comitê Olímpico do Brasil, ele faz questão da parte cultural. Nós temos uma agenda cultural, nós temos uma agenda educacional, nós temos agenda com crianças de escola, né, tanto para fazer oficinas com os embaixadores que vão sempre nos Jogos Escolares da Juventude. Vêm os embaixadores que são atletas olímpicos brasileiros, atletas campeões olímpicos ou campeões mundiais, ou com grandes resultados internacionais, para fazer oficinas com as crianças das nossas escolas aqui em Blumenau, da nossa rede pública e também da rede privada, que tiverem a felicidade de estar lá, ou serem convidados, ou participarem com os embaixadores em diversas oficinas. Tem a área cultural, nós teremos a oportunidade de divulgar e de mostrar a cultura nossa aqui de Blumenau, a cultura da região, a cultura de Santa Catarina também, porque temos um espaço de convivência muito grande, que é frequentado todos os dias pelos atletas, pelos técnicos, pelos pais, que vai ser montado no Parque Vila Germânica. Então, a exemplo de Jogos Olímpicos, por exemplo, o importante é competir. Mas tudo aquilo que existe em torno da competição, a questão cultural, a questão educacional, ela tem um papel muito relevante nesses jogos. Então, muitas reuniões técnicas, muitas reuniões sobre cultura, muitas reuniões sobre educação e sobre tudo aquilo que cerca os Jogos aqui em novembro. Paulo, muito obrigado, sucesso. Espero, agradecendo o Minoso pelo convite, espero estar presente aqui mais algumas vezes para falar do progresso, daquilo que já está resolvido e daquilo que estaremos trabalhando nesses 6 meses. Paulo Funk, presidente do Comitê Local Organizador dos Jogos Nacionais, a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, onde Blumenau vai ser a sede no período de 16 a 30 de novembro. Eu falei no bloco anterior sobre os Jogos do Campeonato Brasileiro, realizados no final de semana, a Copa do Brasil, que tem jogos agendados para este meio de semana. Faltou dizer que pela Série B do Campeonato Nacional, Criciúma empatou em casa com a América em 0-0. Figueirense jogou no Recife e também empatou em 0-0 com o Sport. Figueirense volta a campo nesta terça-feira em casa no Scarpelli contra o Brasil de Pelotas, enquanto que o Criciúma enfrenta na sexta-feira o Atlético em Goiânia. Pela Série D, os catarinenses jogaram no final de semana. O Hercílio Luz perdeu para o Novo Horizontino em São Paulo por 1-0. Joinville e Maringá empataram em 0-0 na Arena Joinville. O Brusque foi a Foz do Iguaçu, venceu o Foz por 3-1. E o Tubarão em casa, no sul do estado, empatou em 2-2 com o Caxias. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esportes. Um abraço e até a próxima.